Hoje nós vamos conversar sobre a atitude do adorador. Nós vamos falar da atitude do adorador para com Deus e da atitude do adorador para com a igreja, para com as outras pessoas, especialmente com as pessoas do grupo de louvor e adoração. Primeiramente, a atitude com relação a Deus. Nós vamos mencionar a passagem do livro de Hebreus que diz que nós devemos nos aproximar a Deus, que nós devemos adorar a Deus com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A figura do fogo consumidor vem do episódio de Moisés estando na montanha com Deus, e Deus ordenou ao povo que não se aproximasse nem tocasse o monte, nem um animal tocasse o monte, porque quem tocasse o monte, fosse uma pessoa, fosse um animal, deveria morrer ou morreria. E havia um fogo no monte. Deus se manifestou a Moisés no meio do fogo. E se acorda que havia uma sarça que ardia no fogo, mas ela não se consumia. Quer dizer, se você põe fogo num arbusto, vai levar um tempinho, mas ele queima todinho e logo não tem nada ali. Mas Moisés, quando viu essa sarça em fogo, em chamas, ele falou, deixa eu me aproximar para ver o que está acontecendo com isso aí, porque está queimando e nunca acaba. Isso foi a primeira manifestação de Deus para Moisés. Mas depois, quando Deus chamou Moisés para subir ao monte para adorar, somente Moisés e Deus, então o povo via o monte tremendo, né? Parecia um tremor de terra muito forte, dava a impressão que tinha um vulcão em erupção e o fogo sobre o monte, né? Então o povo ficou amedrontado. E quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, porque ele esteve na presença do Senhor. Então, nós devemos adorar a Deus de acordo com a palavra dele. Isso nós já conversamos, já falamos sobre o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que estabelece, que nos direciona, nos ensina como devemos adorar a Deus a partir do ensinamento bíblico. Então, o adorador deve aproximar-se a Deus com reverência e temor, especialmente para adorar. Não somente as pessoas da equipe de louvor e adoração, mas também a igreja toda deve adorar a Deus com reverência e temor. Muita gente hoje não tem essa noção, então presta um culto a Deus sem reverência e sem temor. Fica aquela coisa informal, fica um bagunção, sem a demonstração de reverência ao Senhor e nem do temor devido a Ele. A pessoa não tem noção em cuja presença estão. Porque se Deus tivesse se manifestado visualmente em seu poder e glória, primeiramente mataria todo mundo, né? Se ele se manifestasse visualmente em todo o seu poder e glória. Mas assim, se ele manifestasse o seu poder e sua glória de uma maneira mais forte, sobrenatural, em todo o culto, o povo temeria. Mas acontece que não é o propósito de Deus se mostrar mais dessa maneira. Então, nós adoramos em Jesus e através de Jesus, porque Jesus nos revelou exatamente, ele é a exata imagem, a exata expressão de Deus Pai, né? Então, nós devemos nos aproximar do Senhor para adorar com reverência e temor. Não é aparecer de qualquer jeito. Não é aparecer com uma atitude de quem está indo a um jogo de futebol, ou quem está indo a um concerto, a um show, ou quem está indo ao mercado. Não é essa atitude. A atitude é de quem se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso. Para você ter uma ideia, como que você se vestiria, como que você se comportaria se você fosse visitar o presidente da República, por exemplo, ou um rei? Como que você se comportaria? Você iria aprender o vocabulário que deve usar, você aprenderia os gestos que deve usar, os termos que deve falar, como deve se comportar na presença do rei, tudo isso. Agora, nós estamos vindo adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é simplesmente um rei, como um rei da Inglaterra, por exemplo, um rei de Mônaco, um rei da Espanha. É um rei soberano, Rei dos Reis. Então, muito mais reverência e temor deve haver diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E veja, nós precisamos ser mansos e humildes, porque o Senhor Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, devemos aprender do Senhor Jesus, porque Ele é o perfeito em adoração também. E Ele é o que nos ensina como adorar também. Então, a atitude deve ser uma atitude de reverência e temor. Quando eu digo temor, não é ter medo, ter pânico, ter pavor. Esse temor é temor filial. Temor filial é uma atitude de reverência, de respeito, de honra, de obediência. Temor filial é diferente de simplesmente ter medo. Então nós estamos falando da atitude do nosso coração. É uma atitude de adoração em reverência e temor ao Senhor. E todo o culto deve ser feito assim, com reverência e temor, honrando a Deus com aquele temor filial, tá certo? É um temor de filho para pai, ou seja, um respeito, uma reverência, uma honra, mas não é medo simplesmente. Obviamente, quando a gente vê o poder de Deus e a gente sabe que somos pecadores e que Deus destrói o pecado e vai destruir o pecado do mundo, então a gente fica com medo também. Mas nós não precisamos ter medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, diz a palavra. Ele nos deu o espírito de confiança, de fé, que Deus já nos perdoou nossos pecados e não somente nos perdoou, o perdão dos pecados nos faria inocentes, mas Ele também nos justificou, Ele nos deu a justiça de Jesus. Ele já nos declarou justos. Então, nós não precisamos simplesmente ter medo de Deus, mas ter aquele temor filial, aquela reverência, aquele respeito e dar aquela honra ao Senhor, prestar honra ao Senhor. Quanto à atitude entre as pessoas, veja, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo. Porque Cristo, Jesus, sendo filho de Deus, ele não se agarrou a esse fato e não se prendeu ao fato de ele ser filho de Deus, mas ele se revestiu de humanidade e viveu em obediência e temor a Deus. Jesus é o nosso exemplo de reverência e de temor a Deus. Então, por isso é que nós podemos e devemos adorar a Deus com reverência e temor, porque Jesus, nós temos sido feitos um com Jesus, à imagem de Jesus Cristo. É o mistério da igreja que Paulo fala lá em Efésios 5, quando ele está falando sobre o casamento, ele fala que grande mistério é esse, mas eu me refiro à união de Cristo com a igreja, porque Deus pronunciou o homem e a mulher que, ao casar-se, o homem deixaria seu pai e sua mãe, sairia da casa de seu pai e da sua mãe, e se uniria à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Mas nós com Jesus, diz 1 Coríntios 6,17, que quem se une a Cristo é um espírito com Ele. Então a igreja tem a união a Cristo. Então a pessoa vai dizer, não, mas que elementos que eu tenho que ter para eu saber que tipo de atitude? Já são esses que nós já estamos falando. Agora, com respeito às pessoas, veja bem, Jesus, ele se humilhou para obedecer a Deus como servo até a morte e morte de cruz. É o que diz esse trecho lá em Filipenses. Então, nós também devemos ter a mesma atitude que houve em Jesus Cristo, só que o apóstolo Paulo nos comanda na carta aos Filipenses. Então, nós devemos nos respeitar uns aos outros, tá? Pensa, a pessoa que está próximo de você é um filho ou filha de Deus. E se você recebe a ordem de cuidar desse filho ou filha, então você deve fazer o quê? Cuidar, não é? Cuidar bem, porque você ama aquela pessoa, primeiramente, porque é parte da família de Deus, e Deus nos mandou amar uns aos outros, e segundo, que Deus opera a bênção no meio dessa obediência a esse mandamento. Deus opera bênçãos e maravilhas no meio desse mandamento, da obediência desse mandamento. Veja, o Salmo 133 também diz: ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivem em união. Na verdade, no texto original, ele diz os irmãos assentados e unidos, porque o se assentar juntos
para comer é uma coisa que, na cultura judaica dos tempos bíblicos, era uma expressão de família, de amor familiar, de modo que você só convidaria alguém para se assentar à mesa com você e fazer uma refeição com você, se fosse realmente seu amigo, uma pessoa que você ama em Cristo. Então, quando nós nos reunimos com essa atitude de respeito um para com o outro, com essa atitude de servir um ao outro primeiro, como o apóstolo Paulo nos ensina aos Coríntios, que a gente deve cuidar do interesse dos outros primeiro do que o nosso. Então, aí, como diz o Salmo 133, aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, assim, a bênção do Senhor está ligada em a gente respeitar, honrar e amar as pessoas. Realmente amar, como família. Porque essa pessoa, esse irmão ou irmã, é um filho de Deus. Pensa nisso. Nós somos a família de Deus. Então, assim, nós devemos nos proferir uns aos outros com honra, com sentimento de amor fraternal, não é? E esse salmo é muito bom para meditar sobre isso. Ele fala como óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Que eles faziam os perfumes deles à base de óleo, né? E para perfumar a barba, né, era um perfume à base de óleo. É óleo com algumas especiarias que faziam o perfume. Então, a barba perfumada, né? Então, nós precisamos ser unidos, ser amigos de verdade, ter paciência um com o outro, amor e cuidar um do outro, principalmente. E o nosso relacionamento deve ser um relacionamento onde o Senhor Jesus está presente e é honrado também. Estou falando do relacionamento, não estou falando nem do ensaio ou da liderança do louvor, não. Estou falando do relacionamento entre as pessoas. A gente deve se dirigir um ao outro sempre em honra, sem fofoca, sem maledicência, sem querer puxar o tapete do outro, sem querer derrubar a pessoa, sem querer pegar o lugar da pessoa, mas sempre assim, apoiando, servindo e ajudando a pessoa a servir melhor no reino de Deus. A atitude de adorador é a atitude de quem está na presença de Deus, se prostrando como os 24 anciãos que se prostram e lançam as suas coroas diante de Deus. A gente se esvazia diante de Deus e a gente toma essa atitude de servo para servir a igreja de Deus, especialmente os irmãos da equipe de louvor e adoração que estão mais próximos da gente. Eu já vi ensaio que virou um pandemônio, virou briga no ensaio. A pessoa parou de tocar na igreja por causa de briga no ensaio. Irmãos, ensaio não é para brigar, não. Ensaio é para a gente já fazer uma pré-adoração, é um pré-culto, preparando para o culto, porque a gente já tem as músicas, tem as cifras, já sabe o andamento, tudo, já praticou em casa. Então, quando a gente se reúne para ensaiar, é progressivo, já é uma antecipação do culto. Então, enfim, eu estou tomando o Salmo 133 com referência, mas existem muitas outras passagens que podem falar do amor, especialmente do amor entre os irmãos. Mas essa é uma passagem boa. Examinando no texto original, a gente vê que é uma passagem muito boa, examinando à luz do contexto em que ela foi escrita. É uma grande bênção esse Salmo 133 para nossa comunhão no Senhor, tá? E a gente trata as pessoas com honra. Não é assim, você deixa o telefone em cima de um lugar e a pessoa vem e tira o seu telefone para pôr o dela lá. Não, às vezes tem lugar para os dois, né? Então, assim, não é assim, eu quero, eu sou o principal, vocês estão aqui para me servir. Não é assim, nós estamos para servir ao Senhor e servir a noiva do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos nos tratar entre nós com honra, com respeito, com dignidade, porque o Espírito Santo habita nessa pessoa que está aí perto de você. Então, a atitude do adorador, especialmente do pessoal da equipe de louvor e adoração, deve ser uma atitude exemplar, porque a igreja está olhando para vocês e a igreja se mira na vida de vocês. Vocês estão lá na frente, a igreja está vendo vocês e está se mirando em vocês para determinar o padrão de comportamento deles.
Vocês são um exemplo. Então precisam dar exemplo, tá certo? Precisa dar bom testemunho. Então eu quero encorajar a todos que tenham essa mesma atitude que houve em Cristo, de se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo e foi humilde e obediente até a morte de cruz. Então que haja essa mesma atitude em nós, que nós possamos nos tratar com reverência e temor e muito amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então eu encorajo você a desenhar para a sua vida uma linha de atitude que honre a Deus. Tenha uma atitude positiva, uma atitude de aprender em submissão. Tem pessoas que parece que sabe tudo e se você vai ensinar alguma coisa para a pessoa se sente ofendido ou magoada ou reage. Não, aprender é bom. Aprender é bom porque ninguém nasce sabendo tudo. E a gente vai aprendendo durante a vida, tá certo? Então, que haja também essa presença maravilhosa do Espírito Santo, porque quem direciona o louvor é o Espírito Santo. O Espírito Santo deve vir, o louvor ao Senhor deve vir do céu, pelo Espírito Santo, para que nós possamos refletir de volta para o céu, tá certo? E que o Senhor abençoe a nossa atitude no culto de louvor e adoração e fora do culto de louvor e adoração sobre as pessoas, para que nós possamos abençoá-las também, para a glória do nome de Jesus. Amém.